Eu já havia falado sobre o tema preconceito, uma reflexão anterior, mas eu acho super necessário a gente refletir novamente sobre esse assunto, inclusive para nos manifestarmos, né? Tendo em vista não só o que aconteceu com aquele jogador brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, né, que sofreu recentemente agressões preconceituosas, mas porque, na verdade, a sociedade vem comumente demonstrando preconceito, praticando agressões, violências contra grupos de pessoas, né? Ainda nos dias atuais, por incrível que pareça. E isso diz respeito a todos nós, porque todos estamos de uma forma ou outra interligados. Então eu penso que nós devemos nos manifestar sim contra essas atitudes covardes, preconceituosas, não podemos ficar calados, né? Não podemos nos omitir, nós devemos mostrar o nosso repúdio a toda e qualquer manifestação de preconceito. Então, primeiramente, eu manifesto meu repúdio a isso que ocorreu e a toda forma de manifestação de preconceito na sociedade. Eu espero que vocês também se manifestem. Em segundo lugar, o preconceito nada mais é do que uma atitude de ignorância, né, que revela uma covardia, um egoísmo muito grande, a intolerância, a aversão em relação a pessoas de determinados grupos, normalmente as minorias. E como o próprio nome já diz, é um preconceito, que significa que é uma opinião sobre alguma coisa, sobre algo que, na maioria das vezes, a pessoa não detém o conhecimento profundo sobre a situação. É uma ideia pré-concebida, sem amadurecimento, não é, da questão. E o preconceito é uma atitude de maldade, de maturidade profunda, psicológica e espiritual. Porque em várias circunstâncias da vida, ela tem mostrado que todos nós somos iguais na essência, né? Nós todos somos seres humanos com diferenças, com particularidades, mas muito parecidos, né? Criados pelo mesmo Pai, com a mesma finalidade existencial, com os mesmos objetivos nessa vida, que em resumo são evoluir, aprender a amar e ser feliz, né? Todos querem ser felizes. Acontece que o preconceituoso, além de ter o péssimo hábito de julgar as pessoas, ainda julga sem conhecimento de causa, desvalorizando as pessoas, julgando-as com menos valor, incapazes, menos importantes, feias, inferiores a ele próprio, né? Numa atitude de cegueira, de vaidade, de egoísmo profundo e de uma observação irreal, né, da realidade da vida. Então eu trouxe novamente, e vou citar aqui uma fala da Joana de Ângeles, na obra Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, onde ela fala sobre o preconceito de uma forma bastante clara. Ela diz assim: os preconceitos são frutos espúrios da crise moral que atormenta o indivíduo insatisfeito com a própria conduta, exigindo privilégios para si em face da insegurança psicológica no trato relacional com seu próximo. A mentora diz aí que o preconceito de cada pessoa moralmente duvidosa é que acaba por formar uma sociedade preconceituosa, é claro. Cada pensamento, sentimento e ato preconceituoso que nós alimentamos em nós, por menor que seja, além de resultar em relacionamentos péssimos, ainda alimentam nessa injustiça, violência na sociedade. E se nos omitimos diante de atos de preconceito, da mesma forma nós estamos alimentando o preconceito no mundo. O que acontece é que o preconceituoso é uma pessoa, como ela diz na fala, insatisfeita com ela mesma, porque está mais do que provado que só agride, só critica as pessoas quem está infeliz. Quem está bem consigo mesmo não perde nem tempo com isso. Mesmo porque nós vemos na sociedade pessoas destilando ódio, preconceito contra pessoas, no mais das vezes, iguais a ela mesma, né? Na medida que apoiam atos de injustiça, de preconceito contra grupos aos quais elas pertencem. Olha a incongruência. Ou quando se omitem, né, em relação a esses atos. Nós vemos exemplo disso quando pessoas de pele negra ou mais escura demonstram preconceito contra a própria raça,
Ou pessoas que são homossexuais com preconceitos e agredindo pessoas iguais, não é? Ou ainda pessoas pobres agredindo, desprezando outros pobres e adulando quem tem uma posição social melhor ou melhor poder aquisitivo. Então observe um mecanismo psicológico absurdo. A criatura se atormenta diante da simples visão e presença de uma pessoa que lembra quem ela mesma é. Ou seja, ela sente ódio quando vê no outro o reflexo dela mesma. Ela não se aceita. Isso fica evidente, né? Não se ama, não, né? Tem autopreconceito, como ela não quer atacar a si mesma, ela ataca o outro. Olha a covardia. É uma extrema covardia. Então, o preconceituoso, além de ser, como diz a Joana de Ângeles, um insatisfeito consigo mesmo e mal amado, é um tremendo egoísta e covarde, né? Agora, vamos nos questionar. Será que cada um de nós sente alguma espécie de raiva ou aversão de algum tipo de ser humano, de alguma pessoa por ser diferente de nós? Como, por exemplo, pessoas de cor diferente, orientação sexual, raça, classe social, nacionalidade, uma origem diferente da nossa? E pessoas de ideologia política diferente, nós sentimos raiva ou aversão? Vamos pensar bem. Às vezes não precisa nem pensar bem, né? Tá tão claro isso. Vamos ser sinceros conosco mesmo, então. Vamos usar de sinceridade. Nós precisamos fazer isso para questionarmos esse sentimento em nós, para não sermos culpados, seja por pensamento, por atitude ou por omissão de alimentar o preconceito no mundo. Porque quem somos nós para julgar alguém? E pior, condenar alguém, né? Classificar as pessoas, nem que seja por pensamento. Muito menos humilhar, desprezar, destilar sentimentos ruins contra um ser humano, seja ele quem for. Quem nos deu esse direito de fazer isso? Porque é o seguinte, quando você cultiva sentimentos preconceituosos por uma pessoa, você, por mais que tente esconder isso, disfarçar, vai acabar destilando esse sentimento, exteriorizando, colocando para fora de alguma forma, não tem jeito, você se trai. Porque está no inconsciente, né? E o inconsciente nós já vimos que domina a nossa vida. E o preconceito ele está lá, cutucando, querendo se manifestar de alguma forma, inconformado de não se manifestar, né? E infelizmente o preconceito ele é cultural, né? Ele é histórico. É uma construção equivocada de paradigmas, de conceitos errados, arcaicos, né? Que não deveriam mais existir. Então, muitas vezes uma pessoa que não combate as suas más tendências, se deixa levar pelo preconceito cultural e histórico, ela constrói pensamentos que contêm esses preconceitos. Está sempre pensando nisso. Vira e mexe, dependendo da situação que ela se vê, vem à tona esse pensamento. Então ela passa a considerar determinadas pessoas como feias, inferiores, desprezíveis, né, imorais e por aí vai. Mas é nossa obrigação combater isso, porque independente da educação, dos costumes, da família, que nós somos criados, dos amigos com quem nós convivemos, dos meios de comunicação de massa, ou da forma que as informações foram passadas para nós, nós temos o dever moral, a obrigação de combater esse preconceito histórico, cultural, porque nós estamos aqui para isso, para evoluir, né? E para ajudar a melhorar a sociedade e o mundo que nós vivemos. A construção de uma ética, de uma moral melhor é obrigação de cada um de nós. É claro, como eu falei, muitas vezes o preconceito que nós vemos nos outros é o nosso próprio preconceito, né? Uma vez que o outro é nosso espelho. E muitas vezes o preconceito é formado por ideias vindas do exterior. Precisamos ver qual é o caso. Por isso, cada pessoa deve se perguntar, para poder fazer essa análise sobre o preconceito, se os motivos que levam a estabelecer padrões de pensamento e comportamento A ou B na sua vida em relação às coisas e às pessoas são realmente seus, se são suas escolhas, seus desejos, se são seus gostos e pensamentos ou são motivados por outras pessoas. Porque todos, sem exceção, temos o dever, né, e a obrigação de tornar a sociedade melhor e combater qualquer forma de divisão, de preconceito, de intolerância, porque isso é a principal causa dos desentendimentos, das violências entre as pessoas.
Mas o pior, que por puro egoísmo, por falta de coisa melhor para fazer, uma das maiores distrações do ser humano é ver defeitos e julgar as pessoas, né? Como que se fazendo isso, estivesse afastando de si mesmo os próprios lixos, né? Como diz o ditado, é o sujo falando do mal lavado, né? E é como a Joana de Ângeles disse acima, é a crise moral que atormenta o indivíduo insatisfeito com a própria conduta. É a demonstração pura do orgulho do egoísmo dominando a criatura, como sempre, né? Mas precisamos entender algo definitivamente. Nós não possuímos condições espirituais, emocionais e nem psíquicas para analisar o comportamento das pessoas. Nós mal conseguimos fazer isso com a gente mesmo, que aliás é a nossa obrigação, né? Nossa função no mundo não é essa, de observar as pessoas, de analisar, de julgar, não temos esse direito. A nossa função na vida, já falei, é de nos melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais. E Jesus, ele nos disse para julgarmos alguém? Ou ele disse que nós seremos julgados com a mesma severidade que usarmos para julgar os outros? Nós somos ainda deficientes morais, gente. Jesus nos mandou praticar indulgência e não julgamento. Não temos essa condição. Precisamos entender isso. E ainda muitas vezes frequentamos igrejas, templos, centros espíritas, né? Nos denominando cristãos. Não, se nós agimos assim, nós não somos cristãos, porque estamos bem distantes de praticar a moral do Cristo, né? A moral que ele veio trazer, mas muito longe. E é buscar a sofrência, né? O sofrimento. O mal da humanidade é desejar ser superior, sem entender que está, como diz o outro, cavando a sua própria cova. Porque aquela criatura que destila seu preconceito em qualquer ser humano está trabalhando pela própria queda. Ela não consegue perceber, visualizar que essa vida é um sopro. Nós vemos tanto essa fala, né? Nas redes sociais, a vida é breve, é impermanente, ela é um sopro, realmente. E que importa certas diferenças, porque essas diferenças não classificam a pessoa como boa, ruim, melhor ou pior, uma vez que todos nascem e vivem com um único objetivo, que é aprender a tolerar uns aos outros, evoluir, aprender a amar e voltar para casa. Nossa verdadeira casa não é aqui na Terra, não é aqui no mundo. Nossa verdadeira casa é lá, no plano espiritual. A vida aqui é muito breve, gente. Então é difícil, né, de muitas pessoas entenderem que em outras vidas Deus pode e vai rebaixar aquele que quis se elevar acima do seu semelhante. Olha, é bastante problemático fazer escolhas, formar ideais de vida, sendo pessoas tão críticas, preconceituosas assim, sem analisar quem realmente é, os próprios sentimentos, sem pensar como espírito que é na realidade. Porque o apego às ilusões da matéria é que leva à prática preconceituosa. Aliás, é que leva a todo tipo de sofrimento, porque é uma ilusão. E essa situação não pode trazer plenitude e felicidade a ninguém. Nós precisamos e demoramos a entender isso. E justamente por causa das deficiências morais, emocionais e espirituais, por causa da exagerada valorização da matéria, é que a sociedade tende a criar leis falhas, injustas, que acabam por promover preconceito, não é? E as pessoas, nós embarcamos nessa. Olha, nós temos a tendência de ter preconceito com o diferente, mas não podemos mais nos deixar levar pela pressão social preconceituosa, continuar utilizando máscaras para poder satisfazer as exigências da sociedade, né? O modelo social arcaico, preconceituoso, para evitar sentir uma certa exclusão, anormalidade. Ninguém quer, né? Ser o diferente, né? O patinho feio. Só que não adianta, nós precisamos nos despojar dessas máscaras. E a omissão anda de braço dado com preconceito, com crime, viu? Nós precisamos ser corajosos, começar a formar nossos próprios conceitos, nos assumir como somos, ter nossos conceitos sobre as questões da vida. Não devemos mais absorver em nós os preconceitos do mundo, já passou a hora de agir diferente. É uma situação muito infeliz se deixar arrastar eternamente pelos preconceitos, porque muitas vezes a própria pessoa é vítima e se vê roubada da sua própria liberdade individual.
Porque a forma mais importante de um ser humano exercer o direito de liberdade é poder ser livre, para ser diferente, pensar diferente, expressar isso, se desejar assim, e se isso estiver na sua alma, né? Apenas assim uma pessoa pode ser feliz, sendo quem realmente ela é. Aí vem a questão, o que fazer primeiramente? Se nós desejamos um mundo melhor, se desejamos ser felizes, precisamos evoluir, despertar, amadurecer emocionalmente. Chega de primitivismo, de egoísmo na nossa vida. Isso não tem trazido felicidade, né? Porque ninguém em sã consciência aguenta mais o mundo como ele está. Porque não pode ser feliz quem ainda alimenta o desejo de ser superior a outra pessoa, a um irmão. O egoísmo traz dor porque a fatalidade para o egoísta é acabar sozinho, com remorso, né? Quando já é tarde normalmente. E quando nós vamos entender que só a união traz a paz, a felicidade. Nós devemos querer trabalhar pela igualdade, não pela superioridade, porque nós somos seres humanos interdependentes. Então, para sermos felizes, vamos deixar fluir o que nós temos de bom em nós, nossas virtudes. Vamos praticar aquilo que nós já entendemos, que sabemos que é o melhor, que é o correto. Vamos aprender a filtrar as influências maldosas, perniciosas, que algumas pessoas ainda tentam manter, né? Por serem ainda imensamente egoístas, né? Individualistas. Ainda que sejam pessoas da família e amigos, viu, gente? Vamos agir de forma diferente. E a recomendação número 1 é buscar dentro de si mesmo o que existe de pior e que possa estar colaborando com a maldade, com o preconceito no mundo. Procure descobrir se o preconceito que muitas vezes você critica nos outros não é o seu próprio preconceito. Precisa sinceridade, como nós falamos, porque o preconceito, o egoísmo e a maldade e a vaidade que existe em cada um de nós vai estar se manifestando de alguma forma, piorando a situação do planeta. Uma vez que a energia do planeta é a soma da energia de cada um de nós, né? A energia de cada um de nós, nossos pensamentos formam a psicosfera do planeta. Mas não vamos assim nos entristecer, nos preocupar tanto. Não é difícil ser bom, mais difícil é ser ruim. Nós todos somos destinados a ser bons. Nossa destinação é o bem, é a bondade, por isso que não é difícil. Nós somos destinados a ser perfeitos, por isso é dever de cada um de nós a reflexão, a fim de identificar a lei natural de Deus que está impressa na alma de todos nós e a partir disso fazer, né, desabrochar de dentro de si mesmo o que existe de melhor, as reais tendências, aquilo que é certo ou errado verdadeiramente, bonito ou feio, moral ou imoral, de acordo com as leis divinas e naturais, né, que estão gravadas em nossa consciência, e não mais por influência do exterior, dos preconceitos do mundo. Mas para isso é preciso se voltar para dentro de si mesmo, para reparar o que há em nós e não nos outros. Então, gente, finalizando a nossa reflexão de hoje, se você deseja melhorar, seja sincero ao se autoanalisar. Quando você identificar qualquer pensamento ou atitude que te conduz à discriminação, ao preconceito, de qualquer ordem, de qualquer forma, contra qualquer ser humano, que possa ferir a honra e o direito de qualquer ser humano, busque combater imediatamente, não se permita mais fazer isso. Quando você sentir aversão, preconceito por alguém. Porque afinal nós estamos no mundo para efetuar mudanças para melhor e com força de vontade todos nós podemos mudar. Reciclar nosso pensamento, combater comportamento equivocado, nós estamos aqui para isso mesmo. Para errar, para cair, para se levantar, para não errar mais e para corrigir os erros, não é? Cabe a cada um de nós abraçar essa causa em favor de nós mesmos e dos outros também, ajudando a combater as injustiças sociais, a violência, a desigualdade entre as pessoas, para podermos promover uma sociedade mais feliz, mais justa, mais fraterna, né? Todos nós, no fundo, desejamos isso. Isso é dever de cada um de nós. Aí você pode dizer, mas eu quero mudar, mas tenho dificuldade para fazer mudanças, é tão difícil. Todos têm dificuldade, na verdade, mas use a seguinte tática. Se coloque na situação, no lugar da pessoa que você secretamente, muitas vezes, critica, condena, para tentar sentir o que essa pessoa sente. Experimenta fazer isso antes de qualquer julgamento,
antes de qualquer opinião equivocada sobre o assunto, ou seja, pratique a empatia. A empatia é fundamental. E pare de julgar as pessoas, essa função não cabe a você, você está aqui para se melhorar, então se observe, veja os seus defeitos, procure combatê-los, ao invés de reparar em detalhes dos outros, né, que não lhe dizem respeito. Segundo lugar, não se permita ser instrumento do mal. Use parte do seu tempo para combater, seja nas redes sociais, seja onde for, combater falas preconceituosas, atos preconceituosos, não permita, não comungue desse tipo de manifestação jamais. Sem dúvida que esse mundo ainda não se encontra mais evoluído é devido aos atos cruéis, né, dos egoístas, dos preconceituosos, porque o preconceito é a chaga e o preconceituoso é instrumento do crime e do mal na sociedade. Então, busque combater o mal e não ser instrumento do mal. Isso é importantíssimo, porque o mundo necessita de muita paz, gente, porque o mundo está doente, nós estamos vendo aí nessas ocorrências, né, todos os dias aí na mídia, na televisão, e nós precisamos ajudar a curar o mundo. Esse é o caminho para o encontro com a paz, com a alegria individual, né, através da consciência tranquila, pelo bem que nós realizamos. Então, vamos fazer do mundo um lugar melhor para a gente viver, né? Com mais amor, com mais empatia, com mais união. Vamos fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos, respeitando as diferenças, respeitando o outro como ele se manifesta, como ele se apresenta, porque cada um está no seu momento evolutivo, nós precisamos definitivamente entender isso. Vamos buscar ser fraternos, não fazer o mal, fazer ao contrário todo o bem que nós pudermos e logo, porque a vida aqui é muito breve, gente. Vamos compreender as diferenças, trabalhar incessantemente pela justiça, pela igualdade de todos. Esse é o dever e deve ser o nosso ideal de vida. Levar a alegria ao outro e não a dor e a aflição. Afinal de contas, o sol não faz distinção de ninguém, não é? Nem a lua, nem os astros, então por que nós vamos fazer? Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, curtam, se inscrevam no canal, deem o seu joinha, compartilhem com seus amigos, familiares e deixem aí seus comentários, seus depoimentos, né? Principalmente sobre esse assunto, é importante nós falarmos. Vamos aí interagir para a gente aprender cada vez mais. Fiquem bem e até a próxima.